amados de Deus, vamos para mais uma escola bíblica dominical. Estudo que nós vamos fazer através da leitura da revista da CPAD. Essa capa aqui, ó. A revista que fala sobre o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos estudar a lição número 4, do dia 24 de outubro de 2021, que fala sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. E o texto áudio diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. E a verdade prática? A verdade prática diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Está lá em Atos, capítulo 9, dos versículos 15 a 22, e também em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 ao 18. Atos 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu pelo caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. 18. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam ali em Damasco. Versículo 20. Logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Versículo 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12. Porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e as assolava. 14. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. 17. Nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Versículo 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Vamos ao comentário. Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida dessa vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia, assim como temos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Eu gostaria de repetir isso. Deus usa o tempo e as circunstâncias
para formar um ministério útil para o reino de Deus. É interessante notarmos dentro da palavra de Deus, dentro de todas essas histórias desses heróis da fé, que quando Deus os chama, Deus os envia para um deserto. Porque esse deserto é um lugar de reflexão e amadurecimento para o que ele vai fazer, o que ele vai enfrentar. É necessário que o cristão que foi chamado para a obra, para o ministério, ele passe por esse deserto. Vejamos que não foi diferente com Moisés. Moisés passou 40 anos para começar a obra. Depois que ele saiu do Egito, ele passou 40 anos no deserto de Midian, para ali ele reconhecer que ele mesmo não tinha como fazer nada sozinho, ele dependia de Deus. Então, até ele ser revelado para isso, na sarça, ele passou 40 anos. Depois é que começou o ministério dele, a partir, então, dos 80 anos, e depois é que ele estava apto a começar o ministério para o qual Deus o tinha levantado, que era tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Não foi diferente com José, né? José teve um tempo de deserto, entre ser vendido pelos irmãos, entre aquele buraco e passar por o período de escravidão, passar por o período de prisão. Foram 13 anos para ele ser revelado governador do Egito e ali começar o propósito para o qual Deus o tinha chamado. Não foi diferente com Davi. Entre Davi ser chamado, né, ungido por Samuel, e ele ser perseguido por Saul, passado todo esse deserto da vida dele, para até chegar a ser rei, foram 13 anos. Para sair de onde era a casa do seu pai, onde ele era desprezado como o mais insignificante dos filhos, né, de Jessé, ele até chegar a rei foram 13 anos. Então, todos esses homens de Deus que foram chamados para grandes obras, eles passaram pelos seus desertos, um lugar de reflexão e amadurecimento, né? Onde a gente vai descobrir a soberania de Deus, reconhecer que não somos nada e que Ele é tudo. Vamos então para o ponto de partida para a vocação de Paulo, né? A chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando ele escreve: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, né? O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo. Primeiro, chamada e presciência divina. A vocação de Paulo, ela foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando ele escreve: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos, ele atesta para uma chamada presciente quando o Senhor diz a Ananias: vai, porque para mim esse foi um vaso escolhido.
né, para fazer uma grande obra, para ir aos gentios, para ir aos reis, para ir aos filhos de Israel. Então, o ministério de Paulo seria muito abrangente, muito importante, né? Assim, Paulo foi batizado por Ananias, né? Foi batizado ali com água. Depois ele realmente teve a plenitude do Espírito Santo, sendo batizado no Espírito Santo. E ele teve a sua visão recuperada. Principalmente a visão espiritual, né? Então, segundo, um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Isso é, ele foi batizado no Espírito Santo, lá em Atos 9:17. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo gentil recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, por curas, por sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra sem a atuação do Espírito Santo. É ele que confirma a palavra e a obra. Certo? É interessante a gente ver que quando Deus chama um homem para o ministério, é uma chamada diferente, né? Porque existe a chamada para a salvação e a chamada para o ministério, né? Então, todo crente é chamado para a salvação, é tirado do mundo e é chamado para a salvação. Mas alguns vão ser chamados, além de salvação, para a obra do Senhor, para serem ministros de acordo com o que Deus quiser e onde Deus o colocar. E Deus tem esse chamado e essa escolha. Aparentemente, a gente vê aí pelo apóstolo Paulo, que desde o ventre da mãe, pela sua presciência, ele já forma, né, aquele futuro, vamos dizer, aquele projeto. Deus faz um projeto para aquela pessoa descobrir e se adequar àquele projeto que ele tem de ministério. E quem confirma isso, e quem ajuda isso, e quem atua nisso é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que foi dado por Deus para todo aquele que quer e que crê. E entra dentro do seu espírito para trabalhar nele, para conduzi-lo para a vontade do Senhor. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso é o terceiro item. Na Bíblia vemos a ocasião em que Deus mudou o nome de pessoas, de Abraão para Abraão, né, de Jacó para Israel. Né? Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, mas não sucedeu assim com o apóstolo Paulo. Não está escrito, pelo menos na Bíblia, que houve uma mudança de Deus mesmo ter mudado o nome de Saulo para Paulo. Saulo é o nome de Paulo em hebraico e Paulo é o nome dele em romano. Né? Como Roma estava dominando o mundo, eu creio que o apóstolo aproveitou, né, de ser chamado por esse nome romano, para ele ter mais, vamos dizer, oportunidade de entrar e sair em qualquer país, porque ele era um cidadão romano, tinha um nome romano. Né? É um nome que demonstra a sua cidadania romana. Então, eu creio que ele optou por esse nome. A não ser que o próprio Jesus tenha dito para ele,
no tempo de deserto, que ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Assim que ele se converteu, ele foi para lá, né? Saiu de Damasco e foi para a Arábia. E passou 3 anos. E nesses 3 anos a Bíblia forma um hiato que não tem o que aconteceram nesses 3 anos, os acontecimentos dentro desses 3 anos. Isso é só para Deus e para Paulo, realmente. Nós vamos saber quando a gente chegar lá, né? Então, como o ministério de Paulo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho, no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Era melhor, era mais fácil, dava mais oportunidades. Segundo tópico geral, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro, Paulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Fala em Atos 9, de 3 a 6. Não foi uma miragem, né? Saulo viu mesmo, realmente o Cristo ressurreto. Aquele perseguia antes, né? Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo no meio dos gentios. Segundo, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão, pela sua presciência, desde o ventre da mãe, para essa obra. Escolheu para fazer a sua vontade. Qual era a vontade dele, né, para Saulo? Era torná-lo um embaixador de Cristo diante dos gentios, um pregador do Evangelho. E diante não só dos gentios, mas como está escrito lá, dos gentios, dos reis e do povo de Israel. Não por acaso as várias cartas do apóstolo Paulo às igrejas plantadas por ele eram assim identificados: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Muitos não consideravam naquela época Paulo um apóstolo, né? Não duvidavam da autenticidade do seu cristianismo, do seu apostolado, por ele ser antes um perseguidor da igreja. Mas ele foi realmente chamado pelo Senhor, e pelos acontecimentos, pelos atos que aconteceram, pelo comportamento dele, pelas pregações dele, por tudo que ele passou, por todo o seu testemunho de vida, ele chancelou que ele realmente tinha sido chamado para ser apóstolo, não por homem nenhum, mas por Deus, por Jesus Cristo diretamente. Eu creio até que quando Jesus subiu ao céu, que deixou a igreja, a Bíblia fala que eram cerca de 120 homens, eles foram orar e pediram para que Deus colocasse um homem no lugar de Judas Iscariotes, que tinha se perdido, que tinha se matado. Eu creio que essa vaga estava reservada ao apóstolo Paulo, mas ainda não tinha sido o tempo dele. E aí eles, por homens mesmo orando, escolheram uma pessoa que nunca mais apareceu como efetivo nesse trabalho, pelo menos não consta na Bíblia, né? Eles escolheram um homem que não apareceu, né? Que não mostrou nada, pelo menos que fique por escrito a nós. E eu creio que esse 12º apóstolo é o apóstolo Paulo. Porque ele foi um instrumento escolhido por Deus, não só para os gentios, mas também para os reis e para os judeus, né? Ananias, ele, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo, na rua chamada Direita, e lá chegando impôs as mãos sobre Saulo. Está aí uma
chancela de imposição de mãos para o ministério. Terceiro, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor, dos seguidores de Jesus, né, ele passou a ser um perseguido, né? E Deus o chamou, Saulo, e transformou no apóstolo, que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Chegar até nós foi necessário um apóstolo Paulo. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou e surpreendeu e o chamou pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. Assim ele nos chamou. Todos nós podemos trabalhar para o Senhor. É claro que tem uns ministérios maiores, mais abrangentes, até pela personalidade, o tipo de pessoa que cada um é, né? Mas quem sente a vocação para um chamado de ensino, precisa exercitar esse dom, precisa ir buscar, precisa estudar, precisa se informar, precisa gastar tempo nas coisas de Deus, precisa ser aprimorado. E o deserto, deixa que Deus faz, é a parte dele onde ele vai ensinar. Mas de conversa pé de orelha, de passar por intimidade com Deus, passar dificuldades da vida, passar a chegar mais a Ele e realmente absorver aquilo tudo que Ele tem para se falar. E é no silêncio do deserto, é na solidão do deserto que a gente mais aprende. É necessário, né, um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo, né? Terceiro item, né, geral. Vocação de Paulo e aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, né? Silenciosa. Isso que a gente estava falando. De comunhão com Deus e da reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, assim que ele se converteu, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, né? E ele, onde posteriormente ele começou a pregar e a apresentar Jesus Cristo, então tomou o caminho da Arábia. Eu creio que tenha sido realmente falado por Deus a ele. Ele já estava buscando muito, não é? E ele preferiu viver num lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, provavelmente os filhos de Ismael, né? E ele era totalmente desconhecido lá nesse lugar, mas ele precisava desse assócio com Deus. As lições do deserto, o apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois o seu caminho seria confrontação, né? Uma confrontação total, com dúvidas, com oposição, com rejeição, principalmente, tanto de judeus como de cristãos. Então ele foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos lá, sendo treinado por Deus, né? Ouvindo a Deus, refletindo sobre as coisas de Deus. Então, e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Está lá em Gálatas capítulo 1, os versículos 17 e 18. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus. Suas crenças, convicções judaicas, né? Confrontando-os com a revelação da graça que ele tinha recebido de Deus em Cristo Jesus, né? Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja de Jerusalém. Só aí ele estava apto a chegar lá para os líderes da igreja, que
eram os apóstolos, né? Onde o que dirigia, o principal, era Tiago, o irmão do Senhor. Né? E então vamos ao terceiro item, mais lições no deserto, né? Saulo passou a usar o seu nome romano, que era Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, né? Agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista de fariseu. Né? No deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta para o cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que na imensidão do deserto se esmaga, né, o poder que o homem acha que tem e a fortaleza, a força que o homem acha que tem. Agora ele pode ser somente dependente de Deus. Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão do deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. Repetindo, as coisas de Deus são como Ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava ser para expandir o seu reino. Conclusão. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, aprender a depender do Senhor. E isso não tem lugar melhor para você aprender do que no deserto. O deserto de Deus não é um lugar infrutífero, né, inóspito, não. O deserto de Deus é um lugar onde os maiores milagres acontecem. Foi assim com Moisés. Então, o milagre do maná, o milagre da água saindo da rocha, o milagre do Mar Vermelho se abrindo, tantos outros milagres que aconteceram no deserto, né? Aconteceram mais milagres no deserto do que na Terra Prometida. Né? Então, realmente, que nós possamos suportar o deserto que Deus nos proporciona para o nosso próprio crescimento, através do silêncio com Deus, do a sós com Deus, da reflexão nas coisas de Deus. Que Deus abençoe cada um.